Olá pessoal, é Dilson Machado. Eu já falei em vídeos anteriores que durante uma revolução, a revolucionária não tem autonomia sozinha para fazer uma revolução. Em toda revolução, há uma intelectualidade comandando essa massa. Às vezes a presença é invisível, entretanto as ideias ficam pairando no ar. Eu não sei se eu falei em outro vídeo, se eu falei, vou falar de novo. Durante a Revolução Francesa, o Marquês de Lafayette, aquele que trouxe as ideias de liberdade lá dos Estados Unidos, em cima da sacada de um palácio, perante a multidão, apontou para ela e disse: vocês estão sendo comandados por seres invisíveis. Seria a intelectualidade iluminista, tá? Mas o que é o iluminismo? O iluminismo é muito difícil falar em poucas linhas, em uma frase, duas frases, o que seria o iluminismo. Os autores que estudam o iluminismo dispensam livros, páginas e páginas para definir o iluminismo. Alguns dizem até que foi uma criação humana para tirar a monarquia absoluta da França. Obviamente eu não acredito nisso, que essas coisas não acontecem assim, de uma hora para outra. Tá? Sabe-se que o iluminismo ele é liberal na economia e liberal nos costumes. Tão liberal nos costumes que a meta primeira, a única meta deles, né, no começo, era destronar a monarquia absoluta, tirânica da França. Tá? O que aconteceu depois foi desdobramentos que eles não esperavam. Mas era a única meta dos iluministas, era tirar o rei Luís XVI. Ora, eles querendo destronar o rei Luís XVI, obviamente, eles tinham que tirar um dos seus sustentáculos, que era a Igreja Católica. Então, eles eram anticatólicos, anticristãos. Muitos padres, inclusive, foram assassinados durante a Revolução Francesa. Eles querendo destronar a monarquia também. Obviamente que eles eram contra outro sustentáculo da monarquia, que era o que tem de centralizador no direito romano, e colocaram o direito natural. Eles alegavam que o direito natural vem antes do direito romano. Tá? Daí o apelo à natureza dos iluministas. Quem conhece um pouco sobre a Revolução Francesa, por exemplo, sabe que não foi à toa que durante o período da convenção, os meses que nós conhecemos, julho, agosto, setembro, outubro, foram meses transformados em meses de fenômenos naturais. Termidor, quer dizer, calor. Vamos lá. O floreal, o mês das flores, né? O brumário, o mês das brumas. Isso não foi por acaso, tá? Querendo destronar também o absolutismo e querendo destronar a Igreja Católica, consequentemente, eles precisavam criar outro Deus. Seria o deísmo. Não seria aquele Deus, o meu Deus, por exemplo, que é milagroso, que obra milagres, que é sobrenatural. O deísmo é movido apenas pela razão, tá? Eles exaltavam demais a razão, é tanto que durante a Revolução Francesa, a França foi dividida em vários departamentos de 28 léguas quadradas iguais. Um dos departamentos era o departamento da Gironda, que deu origem aos girondinos. O apelo da natureza, voltando, era tão grande que a corrente econômica que dominou na época da Revolução Francesa foi o fisiocratismo, onde a riqueza era baseada na agricultura, na terra. Isso também não foi por acaso, né? Mas como é que essas ideias chegaram na França? Bom, eles chegaram através da rede social da época. Seria a enciclopédia, né? Dois eminentes iluministas, Denis Diderot e D'Alembert, eles foram à Inglaterra fazer uma tradução de uma enciclopédia e chegaram com ideias: por que nós não vamos fazer uma enciclopédia para a França propagando as ideias iluministas? E fizeram. E a expectativa foi acima do que eles esperavam. Tá? Era cheio de verbetes. Atacava a fé católica, apontava alternativas de histórias do criacionismo para histórias mais racionais. Tratava-se não somente disso, tratava de economia, filosofia, geografia, história, artes também. Agora, a tiragem dele ficou acima do normal. Eles não esperavam. Agora, pergunta-se, como é que isso foi transmitido para a massa inculta? Ora, os intelectuais leram e transmitiram oralmente. Com pouco tempo, a França praticamente estava repleta das ideias iluministas.
obviamente com o olhar tirânico do rei Luís XVI, do absolutismo, embora a Bastilha já não funcionasse nessa época como cadeia, prisão política. Vamos falar dos dois principais, na minha opinião, os dois principais iluministas da época. Primeiro, não necessariamente nessa ordem, Jean-Jacques Rousseau e Voltaire, dois inimigos intelectuais. Eu já falar sobre essa inimizade intelectual dos dois, tá? Quais eram as ideias principais de Jean-Jacques Rousseau? A ideia do bom selvagem, a ideia que o homem tinha que, no seu ser primitivo, ele era bom, que a civilização corrompeu, que uma das causas das desigualdades sociais era a propriedade privada, porque com o avanço da civilização houve um avanço científico, mas não houve um avanço moral. Essas são as ideias de Jean-Jacques Rousseau. Tá? Influenciaram bastante a Revolução Francesa, a coisa do bom selvagem. Aí vocês podem perguntar, e a obra principal dele? O contrato social. O contrato social não foi transmitido muito às massas incultas, porque era difícil transmitir as ideias. Tá? É um livro um pouco difícil de compreender. Eles ficaram nas massas, nas classes mais intelectuais. O Robespierre, por exemplo, dizem que era um livro de cabeceira dele. O que dizia? Bom, falava da vontade geral, que não é a vontade da soma dos indivíduos, é a vontade comum, tá? Falava de soberania. É preciso eu dedicar apenas um vídeo especial para o contrato social, tá? Teve influência na Revolução Francesa? Teve. Né? Na Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, ele teve um item que falava de vontade geral. Também durante a passagem da monarquia para a república, também falavam muito em soberania, voltando a Rousseau. Também as ideias da supressão da liberdade, da propriedade privada, também influenciaram, por exemplo, a primeira Constituição, a primeira Revolução Comunista que houve na história, que foi no finalzinho da Revolução Francesa, a Conspiração dos Iguais, de Balbelf, quando ele suprimiu a propriedade privada, influência de Rousseau. Agora vamos falar sobre o outro, o inimigo intelectual, vou já falar essa inimizade entre os dois, Voltaire. Voltaire talvez tenha sido o mais radical iluminista, anticatólico, deísta, ele pregava moral laica, ele tinha uma característica de satirizar, de ironizar, era um homem muito inteligente, um escritor muito habilidoso com as palavras, ele era anticatólico ferrenho, que era de surpreender, porque ele havia sido jesuíta. Dizem que no leito de morte se arrependeu, não sabe se é verdade ainda, tá? Mas ele tinha muito orgulho de ser essas coisas. Ele dizia que os milagres eram frutos da imaginação e atacava o fanatismo. Ele dizia várias vezes, abaixo a infame. A infame era a Igreja Católica, tá? Ele era anticatólico, né? Pregava o deísmo, dizem até que ele era ateu. Podia até ser, que botava o deísmo apenas como fachada, né? Agora eu vou falar da inimizade intelectual entre os dois. Rousseau, ele não gostava dessa exacerbação da razão. E se batia contra as ideias de Voltaire. E Voltaire também não apoiava essas ideias do bom selvagem, da volta à vida primitiva, tá? E essa história que eu vou contar agora, uma história pequena, mas verossímil, que aconteceu na Revolução Francesa, o Rousseau mandou de presente para Voltaire o livro Discurso sobre a Desigualdade dos Homens, falando dessa bom selvagem e tudo. E Voltaire respondeu mais ou menos assim, tá? Recebi, senhor. O livro conta a espécie humana e desde já agradeço pela remessa. Jamais vi alguém se esforçar tão inteligentemente para nos tornar animais. A leitura do livro me faz vontade de andar de quatro. Né? Porém, contudo, como já faz mais de 60 anos que eu não tenho esse costume, sinto, infelizmente, que é muito difícil voltar a esse costume. Fecha aspas. A ironia, né? A sátira, por que não dizer a inteligência de Voltaire? Né? Era a característica dele. Agora vamos falar um pouquinho sobre a hipocrisia dos dois? Vamos lá. Já falei no vídeo bem anterior. Jean-Jacques Rousseau era humanista. Ele dizia que amava a humanidade, mas ele esqueceu de amar os filhos. Ele abandonou os filhinhos dele na orfanato, nunca mais foi vê-los. E Voltaire era um escritor que era racista grosseiro,
Quem lê as obras algumas obras de alguns pensamentos de Voltaire, ele era muito racista. Né? E talvez ele tenha sido o homem que mais falou em liberdade hoje, ainda. Mas, pessoal, enquanto ele falava de liberdade, ele, por baixo dos panos, financiava a escravidão. E ganhou, ó, dinheirinho com isso aí. Obrigado a vocês.